A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 11 de agosto, a Igreja celebra a memória litúrgica de Santa Clara de Assis. Clara de Assis, ela nasceu no ano de 1194 em Assis, na Itália. De família rica, seu pai era conde. Clara era neta e filha de fidalgos, que eram pessoas da classe nobre. Sua família vivia em um palácio na cidade. Tinham muitas propriedades e até um castelo. Clara tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Suas irmãs Catarina e Beatriz, mais tarde, iriam entrar para o convento junto com sua mãe após esta ficar viúva. Quando Clara tinha por volta de 12 anos, sua família vai morar em Corozano e depois vão para Perúdia, refugiando-se, de uma revolução que lá estava acontecendo. E Clara, desde jovem, já tinha a fama de muito religiosa e recolhida. Aos 18 anos, ela fugiu com uma amiga chamada Filipa de Guelfuccio ela fugiu para encontrar com São Francisco de Assis na Porciúncula, que era aquela capelinha de Santa Maria dos Anjos, ali onde São Francisco ele fundou a ordem franciscana e onde ele morreu também. O próprio São Francisco cortou os cabelos de Clara, sinal do voto de pobreza e exigência para que ela pudesse ser uma religiosa. Depois da cerimônia, ela foi levada para o mosteiro das Beneditinas. Santa Clara de Assis vendeu tudo, inclusive seu dote para o casamento, e distribuiu aos pobres. Era uma exigência de São Francisco para poder entrar para a vida religiosa. A família de Santa Clara de Assis tentou buscá-la, mas ela se recusou a voltar, mostrando para o seu tio Monaldo os cabelos que tinham sido cortados. Ele então desistiu de levá-la. Nisso, sua irmã Catarina também foge para o convento aos 15 anos de idade. A família envia novamente o tio Monaldo para buscá-la à força. Monaldo amarra a moça e prepara-se para arrastá-la de volta para casa. Clara não suporta ver o sofrimento da irmã e pede ao Pai Celeste que intervenha. Então a menina, amarrada, ela ficou tão pesada que ninguém conseguia movê-la. Monaldo então desistiu. Catarina entrou para o convento e recebeu o nome de Inês. Depois de ter passado pelo convento de Santo Ângelo de Panso, São Francisco leva Clara e suas seguidoras para o santuário de São Damiano, onde foram morar de maneira definitiva. Por causa da invasão muçulmana, a região de Assis passou muitas necessidades, tanto que certa vez as irmãs já eram mais de 50 e não tinham o que comer. Então, a irmã cozinheira chega desesperada e diz a Santa Clara de Assis que havia somente um pão na cozinha. Santa Clara diz a ela: confia em Deus e divida o pão em 50 pedaços. E a irmã cozinheira, mesmo sem entender, obedeceu. Então, de repente, dezenas de pães apareceram na cozinha e as irmãs conseguiram se sustentar por vários dias. Pela intercessão de Santa Clara, muitos milagres se realizaram quando ela era ainda viva. E também milagres que aconteceram depois do seu falecimento. Um dos mais expressivos foi quando os sarracenos, que eram os muçulmanos, eles invadiram a cidade de Assis e tentaram entrar no convento das Irmãs Clarissas. Santa Clara pegou o ostensório com o Santíssimo Sacramento e disse aos invasores que Cristo era mais forte que todos eles. Então, de maneira inexplicável, todos, tomados de grande medo, fugiram sem saquear o convento. Por isso, Santa Clara é representada com suas vestes marrons, segurando um ostensório. Um ano antes de Santa Clara falecer, ela queria muito ir a uma missa na igreja de São Francisco. Ele já era falecido. Não tendo condições de ir por estar doente, ela entrou em oração e conseguiu assistir toda a celebração da sua cama no seu quarto lá no convento. Segundo seus relatos, a missa aparecia para ela como que projetada na parede de seu humilde quarto. Santa Clara, ela conseguiu ver e ouvir toda a celebração sem sair da sua cama.
O fato foi confirmado quando Santa Clara de Assis contou fatos acontecidos na missa, detalhando palavras do sermão do celebrante. Mais tarde, várias pessoas que estiveram na missa confirmaram que o que a santa narrou, de fato, havia acontecido. Assim, pelo fato de Santa Clara ter assistido uma celebração à distância, em 14 de fevereiro de 1958, o Papa Pio XII proclamou oficialmente Santa Clara de Assis como a padroeira da televisão. Santa Clara de Assis, ela é a fundadora das Clarissas, antes chamadas de Senhoras Pobres, cuja espiritualidade é voltada para a pobreza, oração e ajuda aos mais necessitados. Ela foi, o lado feminino dos franciscanos. Santa Clara de Assis, ela morreu na cidade de Assis no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade. Um dia antes da sua morte, ela recebeu a visita do Papa Inocêncio IV, que lhe entregou a regra escrita por ela aprovada e aplicada a todas as monjas. E na hora da sua morte, Santa Clara disse: "Vá segura, minha alma, porque você tem uma boa escolha para o caminho. Vá, porque aquele que a criou também a santificou. E guardando-a sempre como uma mãe guarda um filho, amou-a com eterno amor. E bendito sejais vós, Senhor, que me criastes." A canonização de Santa Clara, ela foi oficializada pelo Papa Alexandre IV no ano de 1255, 2 anos após a sua morte. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.